Eu sou chamado em todo tempo por alguém que é tão precioso e me convida para comer, dividir segredos, revelar o coração, rir alegremente, desfrutar em comunhão. Muitas outras vezes o convite é mais intenso. Vamos para o átrio, pro santíssimo lugar. O incenso, a fumaça, a glória e o seu poder. A aliança pelo sangue, o Cordeiro Jesus. Senhor, nós te oramos nesta manhã com gratidão por tudo que o Senhor tem feito, pela preciosidade deste tempo que temos para estudar a Tua Palavra, para nos aplicarmos ao Teu reino, às Tuas Escrituras, a obra do Teu Espírito Santo nos edificando, nos aperfeiçoando, para o cumprimento do ministério da Tua Igreja, do Teu corpo, nesta terra. E nós pedimos espírito de sabedoria, espírito de revelação, discernimento, que não prevaleça em nenhum de nós qualquer fortaleza, qualquer dificuldade, qualquer questão que nos impeça de receber palavra viva do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém, amém, amém. Amém, meus irmãos. Nós fizemos na aula passada algumas perguntas. Qual dom você acha que tem? Qual das 5 áreas ministeriais você acha que atua com frutificação e alegria? O que você faz para abençoar pessoas que te traz gratificação? Qual sonho de atuação ministerial já passou por seus pensamentos? Por qual dom você tem orado? E qual área ministerial ou qual dom você vai estudar com mais profundidade? Eu compartilhei com os irmãos na aula passada alguns versículos. O primeiro versículo diz respeito a quem recebe o Espírito Santo, recebe seus dons e seus frutos. Quem tem o Espírito Santo já tem frutos e dons. Esta é uma verdade. Agora, cabe a nós entender o quanto nós estamos atrapalhando a obra de Deus com os nossos pensamentos, com a nossa vida, o quanto nós estamos bloqueando a obra de Deus com os nossos raciocínios, com as nossas fortalezas. Essa é uma obra do Senhor na vida de santificação, de crescimento espiritual. Sou eu quem estou impedindo daquilo que Deus já me deu frutificar na minha vida. E se recebemos o Espírito Santo, recebemos os frutos, recebemos os dons. Em Atos capítulo 2, verso 38, nós lemos: Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo também é um dom? Falar em línguas é um dom? É. Curar é um dom? Pregar é um dom? Ensinar é um dom? Por que o Espírito Santo também é um dom? Porque ele foi dado. Sim, Jesus disse: eu subirei ao Pai, rogarei ao Pai, e Ele vos concederá o Espírito Santo. De forma muito concreta, antes disso, o Espírito Santo não vinha e não habitava no corpo do homem. Ele vinha, atuava e se retirava. Era impossível o Espírito Santo habitar no corpo humano. Mas, a partir de Pentecostes, o Espírito Santo foi dado à igreja. Ele passa a habitar dentro de todo aquele que reconhece Jesus como Senhor e passa a viver
debaixo do governo de Cristo. O Espírito Santo habita dentro de mim, dentro de você. E isso é uma dádiva de Deus. Isso é um dom de Deus. Quando nós falamos que pregar é um dom, nós podemos estar falando de um dom natural, um talento natural que alguém nasceu com ele e no decorrer do seu crescimento foi desenvolvendo. Que vem de Deus, não tenha dúvida. Mas nós falamos também do dom do Espírito Santo de proclamar o Evangelho, que é uma manifestação específica do Espírito Santo de Deus. E ele se manifesta porque está dentro de nós. Assim como ele foi dado a nós também todas as coisas que ele é. E até mesmo todas as coisas que ele tem. Crer nisso é uma das lições mais importantes para a nossa vida espiritual. Eu creio nisso. Porque quando você crê, você toma algumas atitudes práticas. Da mesma forma que profetizar pode ser um dom natural. Não, gente, nós vamos pegar isso aqui para valer, nós vamos dar conta, e quando terminar esse dia, isso tudo vai estar limpo, isso tudo vai estar organizado. Vamos trabalhar, junta mais gente. Alguém libera uma palavra, no meio de um monte de pessoas, estava assim, não vai dar, está difícil. E alguém vem, traz um suco, vamos trabalhar isso, agora pega ali, agora faz aquilo. E por causa da palavra, alguma coisa é construída, vem a existir. E é um dom natural. Todo líder tem que ter esse dom natural. Na verdade, todo mundo tem que ter esse dom. Até para si mesmo. Quer saber de uma coisa? Vou levantar dessa cama, não vou ficar dormindo, vou fazer o que tem que fazer, e quando é meio-dia, já vai estar tudo pronto. E pronto. Levantamos da cama, fazemos o que tem que fazer, e acabou. Nós é que ministramos para nós mesmos. Mas apesar do dom natural, Deus quer manifestar um dom espiritual de profecia, que parte de uma revelação de Deus. Deus traz uma palavra vivificada sobre nós, dentro de nós, para um determinado momento, uma determinada circunstância, e nos dá autoridade para proclamá-la. E é a manifestação do próprio Espírito Santo. E você já recebeu isso. Está aprendendo que recebeu, e está aprendendo que tem que pôr em prática. É como a história daquela irmã que falou assim, Deus, eu estou pedindo, dá-me paciência, eu preciso de paciência, porque eu não aguento mais as minhas questões. E aí ela saiu e já encontrou com uma circunstância, uma pessoa que acabou com a paciência dela. Que já pôs ela de estupim curto e quase explodindo, eu não aguento mais. Deus, eu te pedi hoje paciência. E Deus falou assim, mas eu te dei a oportunidade de exercê-la. Você quer exercer paciência quando você não precisa dela? Não, você vai exercer paciência quando tiver circunstância à sua volta que demanda, eu vou exercer. Está querendo que eu perca a paciência? Pois agora eu vou ficar manso, calmo, eu vou exercer. Por que eu vou exercer? Porque Deus já me deu. Ele já me deu. Já está em mim, Ele mesmo habita em mim, e eu posso exercer isso. A minha carne, que precisa ser crucificada todo dia, vai se moldando a essa realidade. Bem, agora não sou eu que mando mais, né? Não é você que manda mais, carne. Mas... Não é. Eu já recebi dons de Deus. Aliás, eu estou falando de paciência, nós estamos falando de frutos. E os frutos vêm primeiro do que os dons de Deus. E aí fazemos uma separação de dons no que diz respeito a uma capacitação divina pela sua manifestação, enquanto os frutos é algo que brota na caminhada de crescimento espiritual. Uma árvore você planta agora, mas um fruto você demora um tempo para colher. Um dom Deus dá agora, mas o fruto você demanda um tempo para colher. E
os dons, eles se manifestam de uma forma cada vez mais genuína, poderosa, ampla, à medida que nós crescemos nos frutos. E tudo isso nós já recebemos. Portanto, quem recebe o Espírito Santo recebe frutos e dons. E nós recebemos o dom do Espírito Santo quando nós recebemos a Jesus como Senhor. O segundo versículo que eu compartilhei com vocês é: os dons do Espírito podem e devem ser compartilhados. Romanos, capítulo 1, verso 11, nós lemos assim: porque desejo muito ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Comunicar, compartilhar, compartir, dividir, partilhar. Paulo está dizendo: eu quero estar com vocês porque eu vou dividir com vocês alguns dons. Logo em seguida, na apostila, nós vemos que em Timóteo, 1 Timóteo 4,14, Paulo diz assim: não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. 1 Timóteo 4,14. O dom foi dado por profecia, com imposição de mãos. Óbvio que isso não é feito na adivinhação. Isso não é feito no peito, na raça de alguém que está querendo fazer a obra assim, de qualquer jeito. Isso é dom de Deus. Então, no convívio, nós podemos dizer assim: Márcio, Deus te deu um dom para ministrar com teclado. E a cada dia você vai crescer mais ainda nisso. Nós estamos compartilhando um dom, com palavra profética. Deus deu ao Beto um dom de ensino. Amém, Beto? E você vai desenvolver esse dom de ensino, Beto. E como vimos aqui na outra aula, o dom de ensino não é só saber da aula, é saber ensinar. A pessoa que está recebendo, ela aprendeu. Deus vai te dar, e isso é por profecia e será por imposição de mãos, dom de ensino, Beto. Você terá inúmeros discípulos que vão sentar numa sala, vão sentar na sua casa, vão andar com você, vão caminhar num restaurante, vão almoçar junto, vão tomar um café junto, e você vai ensinar coisas do reino de Deus. Um dom é compartilhado assim. E o nosso propósito nessa escola é descobrirmos esses dons de Deus, profetizá-los, impor as mãos e declarar: desenvolva, Timóteo, esse dom. Não esconda esse dom. Desenvolva. Desenvolva. Amém, meus irmãos? Amém. Quais são os limites? Quais são os bloqueios? Quais são as dificuldades que nós enxergamos no dia a dia e que nós dizemos assim: para mim não dá, é muito longe. Para mim não dá, eu não tenho como quem me leva. Para mim não dá, eu não sei fazer. Para mim, não, é muito difícil. Nós precisamos apagar essas expressões da nossa vida. Não há nada difícil, não há nada impossível, não há nada que Deus não resolva. Né? Ontem nós estávamos fazendo uma visita e era o 4º andar, nós descemos as escadas e em cada escadaria a luz fica apagada, e ela só acende pelo sensor, e aí um menino que estava descendo conosco parou no meio e ficou esperando todo mundo. Aí a mãe diz assim: é porque ele tem medo do escuro ainda. E aí eu disse a ele: se você não tiver medo do escuro e avançar, o escuro vai embora. Quer ver? Desce. E ele foi descendo, e ele avançou e o escuro foi embora. Claro que nós estamos falando de um mecanismozinho ali eletrônico, mas estamos falando de uma ilustração perfeita do medo de muita gente. Ah, eu não dou um passo daqui, olha lá, eu tenho medo. Se você der o passo, o medo vai embora, a escuridão vai embora.
E para exercer os dons, muita gente tem só que continuar andando. Eu vou avançar. Tem um sensorzinho lá no mundo espiritual que faz as trevas ir embora, faz o medo ir embora, faz a timidez ir embora, faz a ignorância ir embora. É só avançar. E você está sendo desafiado nessa escola a avançar em uma área, não é dar um tiro, muitos tiros no escuro. Nós estamos descobrindo os dons, os talentos, o chamado de Deus para cada um e avançar nessa direção no poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Irmãos, não hesite. Não hesite. Não tenha receio de nada. Se aproprie do que Deus tem para a sua vida e através da sua vida. Amém? Abra comigo sua Bíblia, livro de Joel, no capítulo 2, verso 27. Começando o verso 27. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, o meu povo não será envergonhado para sempre. E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e as suas servas, naqueles dias, derramarei do meu espírito. Joel está profetizando sobre os últimos dias. Os últimos dias é um período compreendido entre a assunção de Jesus Cristo e a sua volta a esta terra. Hoje nós estamos muito mais perto da sua volta do que da sua assunção. Jesus foi assunto aos céus há 2000 anos atrás. E nós estamos vendo nos sinais da natureza, do mundo, do universo, da sociedade, as profecias se cumprindo, que nós estamos muito próximos da volta de Jesus. Significa que nós estamos perto do fim deste período chamado pela Bíblia de últimos dias. Estamos nos últimos dias dos últimos dias. E o Senhor diz que nesse período chamado últimos dias, derramaria do seu Espírito. E isso aconteceu lá em Pentecostes. Agora, nesse mês de maio, nós vamos celebrar Pentecostes. E nós vamos buscar do Senhor, devemos buscar todos os dias, mas vamos buscar de uma forma específica naqueles dias, mais do seu Espírito. Porém, o Espírito foi derramado em Pentecostes. E nós, como filhos e filhas, alvos desta profecia, nós devemos exercer os dons que foram dados. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. O Senhor está falando de manifestações espirituais. Esta palavra confronta fortalezas na mente e na alma. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que a vida inteira foi complexada, vai ter dificuldade para crer nisso daqui. Não, mas e se Deus não quer? É um complexo de nunca ter dado conta e o medo de não dar conta de novo. É preferível dizer, eu não acho que é assim. Mas quando nós somos curados, libertos, transformados, isso não acontece uma única vez lá atrás. Deus vai fazendo isso progressivamente. À medida que vamos sendo curados, transformados, a cada dia, Deus vai tratando em áreazinhas que ainda não tinha mexido, nós vamos sendo livres, nos tornamos livres. Eu creio nisso. Eu me aproprio disso. E assim nós vamos exercendo o ministério do Senhor. Uma promessa foi dada. Nos últimos dias derramarei do meu espírito. E aqui Joel distingue filhos e filhas. São aqueles que vivem na dependência. É uma dimensão de entendimento. Filhos e filhas são os dependentes. O Senhor está dizendo que os filhos e filhas
profetizarão. O que significa isso? Aqueles que são dependentes se tornarão geradores, criadores. Aqueles que antes só recebiam, agora produzirão. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Na nossa dimensão aqui, você que um dia entrou para a igreja do Senhor Jesus Cristo, se converteu e recebia e saía maravilhado, agora você está recebendo de Deus o poder, a graça, a unção, o dom de proclamar. Antes você era filho e filha que recebia, agora você está amadurecendo, é filho e filha que se tornará pai e mãe. Vão gerar alguma coisa, vão produzir alguma coisa, pela palavra profética, vão estabelecer algumas coisas no reino de Deus. E é o que Deus quer. Nós encontramos muitos lugares, igrejas onde as pessoas estão lá há 15 anos, 20 anos e continuam filhos e filhas neste sentido, continuam dependentes. E o Senhor quer que nós sejamos edificados, amadurecidos pela sua palavra e liberemos palavra profética, isso é, comecemos a edificar. Os irmãos estão indo lá para a Contagem, irmã Conceição, Ludimar, Márcio, dos que estão aqui, quem mais? Márcia, Alice, meus irmãos, vocês vão para lá para profetizar. Se viver esse tempo aqui recebendo, agora é tempo de chegar lá para dar. É aqui que o Senhor vai nos usar. Deus vai nos usar aqui nesse lugar e nós vamos profetizar. Nós vamos entrar nessas casas, nós vamos profetizar, porque os filhos e filhas profetizarão, isso é, eles entrarão numa outra dimensão. Antes só recebiam, antes só ouviam o que o pai dizia. Agora eles vão abrir a boca e profetizar. Vossos jovens terão visões. Por que vossos jovens terão visões? Sabe o que não falta a um jovem? Garra, força. O jovem é destemido, por isso dá de cara na parede muitas vezes. Erra muitas vezes, afoito, precipitado, e vai com todo o gás, mas é a energia do jovem. Vão fazer, sai fazendo. Com o passar do tempo, essa energia aumenta ou diminui? Hã? Diminui. Aí você vê um velho, ele fala assim, bobo menino, não sabe que não é assim, não é, a vida não é assim, menino, você é muito novinho, olha aqui, você tem que ser como eu, assim, ó, desanimado, olha assim, fraco. Então vem o profeta e diz assim, aos jovens o Senhor dará visão. Porque o jovem tem força, mas ele não tem ainda a visão clara, a experiência, a convicção do rumo certo. E o Senhor está dizendo, eu vou dar ao jovem que tem força, visão. Então ele não vai sair errante, ele vai usar essa força que tem e atingir o alvo certo. Visão, um dom espiritual. A fé é um dom de visão. O dom da fé é um dom de visão. E o Senhor dará isso a quem é jovem, quem tem força. E nós não estamos falando só cronologicamente. Agora, o Senhor dará ao velho que sonho. O que é um velho sonhador? E aqui não é no sentido pejorativo do sonhador, é no sentido vivo. É alguém que está restaurando o vigor. Olha, eu ainda sonho com aquilo. Significa, tem uma esperança ainda. Ele está restaurando um vigor. O Senhor fará isso. Pessoas que possuem experiência, visão, que não têm ainda força, o Senhor dará sonhos. Que não tem mais a força, o Senhor dará sonhos. Estou sonhando de novo. Estou me entusiasmando de novo com algo. O Senhor fará, o Senhor restaurará. Esses dias eu atendi uma pessoa por telefone e essa pessoa não é daqui da igreja. E
eu pude falar muito rapidamente com ela, e essa pessoa disse, aconteceu isso, já passou. Ah, passa, a vida passa. E ela desviou o assunto rapidinho, porque aquilo era uma questão que minava as forças dela. E o único escape daquela pessoa era dizer assim, tudo passa, tem mais jeito, já foi embora. E eu vou chegar a essa pessoa para ministrar o que Deus foi colocando no meu coração. Porque Deus quer trazer ao velho, ao cansado. Não estamos falando velho de um velho cronológico, estamos falando daquele que está cansado, desgastado. Sonho. Isso passou, isso não foi do jeito que eu sonhei, isso não aconteceu do jeito que era melhor, isso aqui foi problema, aquilo ali deu errado, mas eu sonho que o Senhor vai trazer um novo tempo na minha vida. É uma promessa do Senhor. Os dons de Deus vêm para nos levantar desta forma, para operar a graça, a obra do Senhor. Leia comigo em 1 Pedro, capítulo 4. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4. Vamos ler os versos 10 e 11.